Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal Cristália Igreja em Missão. E hoje eu vou trazer para vocês alguns tipos de leitores da Palavra de Deus. Como é que as pessoas leem a Bíblia Sagrada? É importante a gente perceber isso, a gente trabalhar muito essa questão da forma como a gente lê a Bíblia Sagrada. E antes de começar esse vídeo, eu peço a você, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber notícias de outros vídeos que vamos produzir, né? Que você deixe o seu like, que você curta esse vídeo, né? Não saia sem deixar o seu like, que é muito importante para a gente. Se possível, deixe também o seu comentário, ajude o nosso canal. A gente precisa também de informações e considerações da parte de vocês para saber o que podemos fazer para melhorar cada vez mais. Isso é muito importante para a gente. Muito bem, então, sem muita conversa, sem muito blá blá blá, nós vamos falar agora um pouquinho dos tipos de leitores da Palavra de Deus e veja com qual deles você se identifica. Bom, para ler a Palavra de Deus é muito importante a gente ter muita maturidade, não somente maturidade intelectual, mas também maturidade espiritual. É muito importante isso, para que a gente possa crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, vale lembrar, não basta ler a Bíblia só com um olhar intelectual, né? Porque também você racionaliza demais as coisas e não consegue enxergar o ponto místico, a essência espiritual da palavra de Deus. Também não pode também deixar de lado aquilo que é do conhecimento científico, né? Aquilo que é do conhecimento histórico, porque a gente pode tornar a Bíblia Sagrada como se fosse uma massa informe, né? Que pode trazer muitas consequências ruins também para a nossa interpretação dessa mesma Sagrada Escritura. Bom, pensando nisso, quais são as pessoas quais são os tipos de pessoas que leem a palavra de Deus? Quais são os tipos de leitores que nós vemos por aí? Então, veja bem, a gente precisa olhar isso com muita atenção, porque isso não é uma coisa generalizada, mas é muito importante que cada um faça a avaliação e perceba o que pode fazer para poder melhorar cada vez mais a sua própria leitura da palavra de Deus. Bom, o primeiro tipo de leitor da palavra de Deus é o fundamentalista, aquele que lê as coisas todas ao pé da letra. A pessoa pega a Bíblia e do jeito que o texto está escrito, ele então coloca aquilo como uma verdade absoluta. Deus fez o mundo em 6 dias. Ora, o autor sagrado que escreveu não estava lá exatamente para saber se foi em 6 dias, ou mais dias, ou menos dias. Então, tem pessoas que trazem um certo texto bíblico, né, ao pé da letra. Não só esse texto do Gênesis, mas outros tantos textos que existem na Bíblia Sagrada, ao pé da letra, de tal maneira que aquilo é uma verdade absoluta e não pode ser questionada, né? E não pode ser interpretada de uma maneira a ser vista pela ciência histórica ou por outros tipos de ciência como uma coisa que deve ser muito bem estudada. Então, para ajudar a interpretação, é preciso que a gente não tenha esse erro de interpretar tudo ao pé da letra. O segundo tipo de leitor da palavra de Deus é o contrário do fundamentalista. Eu chamo ele de anacrônico. Por quê? Porque é o tipo de leitor que pega o texto bíblico e não olha o contexto em que foi escrito. Ele joga tudo para a realidade atual e aí distorce a coisa completamente. Então é muito importante tomar muito cuidado também com esse tipo de coisa. Às vezes tem pessoas que pegam a Bíblia Sagrada e leem e traz ela para o mundo atual de diversas formas. Isso há desdobramentos que podem causar muita dificuldade, inclusive para viver a própria palavra de Deus. Isto porque não conseguiu fazer a contextualização também do texto bíblico. Bem dizia alguém por aí: todo texto sem contexto vira pretexto.
Então, tomar muito cuidado também com esse tipo de coisa. Terceiro tipo de leitor da Bíblia Sagrada é o adivinho, o mágico. Aquele que pega a Bíblia, aí fecha os olhos, põe o dedo em cima e aí quer descobrir o que Deus quer falar para ele. E vai, às vezes, cai numa passagem que às vezes não é bem o que ele esperava. Então, tem gente que tem esse costume. Não se lê a Bíblia dessa forma, de pegar um texto bíblico, aí depois fala assim, Senhor, por que o Senhor falava isso para mim? Não é isso que eu queria ouvir. não é assim que funciona a Bíblia Sagrada. Não é dessa forma. Então é muito importante não criar esse aspecto muito mágico da palavra de Deus, porque não é assim que funciona a leitura da palavra de Deus. Então tomar muito cuidado com isso também. O quarto tipo de leitor da palavra de Deus, eu chamo ele de romancista. É aquele que quer ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, sem saltar nenhum capítulo, nenhum versículo, nenhuma página. E como nós já dissemos em outro vídeo, nós não precisamos ter essa preocupação de ler a Bíblia do início ao fim. É preciso que a gente também crie um método próprio, um jeito mais fácil e didático de ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia não é um romance. A Bíblia é palavra de Deus. Então, tem muitas mãos que escreveram essas palavras, existem muitos contextos, e por isso é que é importante a gente ter uma boa didática para compreender a palavra de Deus. Esse negócio de pegar a Bíblia do Gênesis ou Apocalipse não é o mais indicado. Tem pessoas que fazem isso, acham muito bom tudo. Tem pessoas que fazem esse desafio, né? É muito importante que se diga, não é o caminho mais indicado, né? Principalmente para muitas pessoas que têm dificuldade para interpretar certos textos sagrados. Vai chegar uma hora que você vai esbarrar em algum texto e você não vai conseguir entender. É preciso que se tenha mais intimidade com a palavra de Deus. E isso se adquire com o tempo, através de exercício, através de metodologia mais voltada para uma espiritualidade que possa trazer para a própria vida esse ensinamento da palavra de Deus. O quinto tipo de leitor, eu chamo ele de preguiçoso. Por que preguiçoso? Porque é aquele que acorda de manhã. E aí passa o dia inteiro. E aí passa um dia, passa dois, passa três. Dificilmente pega a Bíblia. E quando lê muito pouco. Então é o tipo de preguiçoso. Às vezes é o tipo de pessoa que às vezes até quando vai na liturgia, quando vai participar da igreja, a cabeça dele não presta muita atenção no que está sendo proclamado na leitura e ele se perde no texto sagrado. Então é o tipo de pessoa que às vezes tem dificuldade para ler a Bíblia, não tem uma rotina, um costume da leitura do livro sagrado. Esse é um tipo muito ruim, porque às vezes até quer ler, às vezes até quer entender a Bíblia Sagrada, mas não tem aquela rotina, aquela disciplina para a leitura do texto bíblico na sua vida. O sexto tipo de leitor da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, é aquele que faz a leitura olhando simplesmente a Bíblia como um instrumento subjetivo. Não tem a capacidade de fazer da leitura bíblica, trazendo ela para a realidade da própria comunidade. Acho que o texto bíblico é só para ele, dito só para ele, né? Então, tem uma dificuldade de também entender que a Bíblia Sagrada é para o todo, é para a humanidade inteira. Então, às vezes, cria-se um pouco essa ideia de que
o que é dito na palavra é algo revelado para a sua vida puramente pessoal, né? Fica muito na intimidade, no subjetivismo. Isso é um dado que acontece muito. Então é muito importante a gente parar, pensar e perceber que esse tipo de leitura da palavra de Deus também é muito perigoso, porque a gente também corre o risco de querer passar isso para os outros, né? E não é bem assim. A Bíblia Sagrada, ela tem ensinamentos profundos, não somente para a vida pessoal, mas para a vida comunitária, para a vida social. E é importante a gente trazer as luzes da palavra de Deus para iluminar a humanidade como um todo. E aí, com qual tipo de leitor que você se parece mais? É muito importante a gente lembrar que esses são alguns tipos de leitores que trazem alguns aspectos um tanto quanto negativos da leitura da palavra de Deus. Mas é importante também a gente perceber que há um outro tipo de leitor, um leitor mais maduro, consciente, que tem uma espiritualidade mais apurada, que é fundamental a gente trazer isso também para a nossa vida. A gente tem que se esforçar muito para que a gente possa fazer da Bíblia Sagrada um instrumento para a nossa salvação, um instrumento para tornar-nos melhores seres humanos, melhores cristãos, melhores cidadãos, enfim, que esta mesma palavra sagrada ilumine a todos nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, fundamental que todos vocês lembrem-se de trabalhar muito para poder fazer um bom exercício da leitura da palavra de Deus. Aqui fica uma dica que todos os dias vocês possam também ler a Bíblia, ainda que seja 1, 2, 3 versículos por dia, mas é importante ler. E aqui nós vamos trazer algumas ajudas, algumas orientações. Caso vocês queiram, deixe nos comentários o que vocês querem que a gente possa estar explicando para vocês e conversando com vocês aqui no canal. E a gente vai, então, trazendo um pouco de luz para cada um de vocês que estão nos assistindo. Fica aqui, então, o nosso abraço. Já pedimos a vocês, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta esse vídeo e pedimos a ajuda de vocês para que nosso canal cresça cada vez mais. É isso aí, ficamos assim, até a próxima, se Deus quiser.